tive que dar uma pausa no meu vídeo porque minha filha estava cantarolando ao fundo. Então vocês devem escutar ela ali cantarolando. Então dei uma pausazinha aí, uma pausa, pra chamar um pouquinho a atenção dela. Então, continuando, em 622, Maomé, apreensivo pela sua vida, por causa que os coraxitas estavam ameaçando ele de alguma forma, saiu então da Meca e foi para Yatreb. Esse episódio se chama Égira e é conhecido como o ano 1 do calendário muçulmano. A gente já trabalhou isso e vocês devem lembrar. Então acontece em 622, depois de Cristo, tá? Que dá o início então do calendário muçulmano. Então, em Yatreb ele foi aceito, seus ensinamentos se difundiram e ele se tornou o governador, né, o administrador de Yatreb. Tanto a influência dele era tão grande que ele mudou o nome de Yatreb então para Medina, tá? E ele e seus seguidores organizaram então em 630 uma invasão a Meca, tá? Invadiram, tomaram Meca, tornaram a pedra então lá, o centro de Kaaba lá, tornaram então um símbolo de Alá, tá? Então eles tomam, né, Meca como para eles, né? E a partir daí então Maomé consegue unificar de certa forma, tá, a Península Arábica em uma única civilização, tá? Então em 632 Maomé morre e com a morte dele essa religião fica ainda maior, mais forte, tá? E de alguma forma unifica de vez o Império Árabe, tá? Então surge uma nova religião. E essa religião, então, é o islamismo, ou também chamado de religião muçulmana. É a mesma coisa, islamismo e muçulmana. Ela significa, então, uma submissão total à palavra de Deus. Então, é você se submeter totalmente à palavra de Deus. Atualmente é a religião que mais cresce no mundo. É uma religião das que mais converte pessoas, tá? E a sua doutrina recomenda, então, respeito a todas as religiões politeístas. As religiões monoteístas. Então, a gente vai estudar mais tarde as cruzadas, que é uma disputa entre os árabes e os cristãos, né? E a gente vai ver que quem começa essa briga são os católicos e não os muçulmanos, até porque tem essa recomendação aí no Corão, que dizia, então, que eles devem respeitar as religiões monoteístas. Outra coisa, pessoal, bem importante, tá? A gente tem mania de associar os islâmicos, os muçulmanos, aos atentados terroristas, tá? Então, eu sempre digo que, como a gente não pode dizer que todos os padres são pedófilos, a gente não pode dizer que todos os islâmicos são terroristas. Tem uma parcela muito pequena, né, não chega a 5% dos islâmicos que são terroristas. A gente não pode generalizar, então. São pessoas que né, não conseguem ver além da religião e acabam cometendo atos, né, terroristas, como a gente já viu várias vezes em noticiários aí no mundo todo. Então a gente não pode associar o islamismo aos atentados terroristas, tá? Então é uma parcela muito pequena do islamismo de pessoas que cometem atos terroristas, tá? Então essa unificação ela causou então uma unidade política, uma única aplicação de justiça, uma única liderança espiritual. Ou seja, todas as civilizações árabes passaram a ser um reino e ter leis que valiam para todos, tá? Então, se tornou, de certa forma, uma civilização. E devido a essa ligação política, espiritual, administrativa, né, judicial, ter um caráter ligado a Maomé, que foi o fundador da religião, a religião e a política no Império Árabe dificilmente se desvinculam, elas estão muito ligadas. Por isso que até hoje existem muitos conflitos lá, porque a religião e a política deles não é separada. Eles, de certa forma, têm a religião e têm a política. Geralmente são grupos políticos que defendem uma forma de religião que ocupa o poder.
E aí o outro fica lá tentando tomar o poder. Por isso que tem tantas brigas e disputas lá até hoje, porque a política e a religião estão vinculadas. Elas estão juntos. Então são dois grupos, que a gente vai ver um pouquinho nos próximos slides, que disputam esse poder político. E cada grupo tem uma ideia da religião islâmica, defende um lado da religião islâmica. Então por isso que existem tantos conflitos, tá? Por exemplo, o Brasil é um país laico. Não tem uma religião única, né? Todas as religiões são aceitas. Lá, não. A religião é islâmica. Mas aí tem grupos políticos que defendem visões diferentes da religião. Então, se existem tantos conflitos até hoje, né, no Império Árabe, de uma forma geral, é porque a política e a religião estão vinculadas, tá bom? Continuando. Então, quando Maomé morre, né, 10 anos depois da Hégira, então mais ou menos em 632 depois de Cristo, tá? Os califas assumem o poder. Califas é um título atribuído aos líderes religiosos da comunidade islâmica, né? É considerado pelos muçulmanos um dos sucessores do profeta Maomé. Então, eles assumem o governo. Com a morte de Maomé, os califas assumem o poder, tem uma divisão de grupos religiosos. Os sunitas e os xiitas. Se a gente for ver reportagens hoje que falam da Arábia, né, da Península Arábica, dos países árabes, a gente vai ver que ainda falam dos xiitas e dos sunitas. Então, os xiitas é o maior grupo, chega a ser 80%, né, da civilização árabe, que defende, então, que não precisa ser parente de Maomé para assumir o poder. Tá? E eles acreditam tanto no Corão quanto na Suna, que a Suna é um livro dos Atos de Maomé. Então, eles acreditam nesses dois livros. E a gente tem os xiitas, que são o segundo maior grupo, mas não chega nem a 20% da população árabe, tá? Que defende que o sucessor de Maomé tem que ser descendente dele. E eles apenas acreditam no Corão. Então, eles não acreditam na Suna, que é um livro dos Atos de Maomé. Então, no Corão, acreditam os sunitas e os xiitas, e na Suna, acreditam apenas os sunitas. Tá? Então, esses dois grupos, que acontece essa divisão de grupos religiosos depois da morte de Maomé, são os mais importantes, os sunitas e os xiitas. Tá? Então, quais que são as características da religião muçulmana? Tá? Em primeiro lugar, o Corão. O Corão é o livro do ensinamento, é como se fosse a Bíblia para os católicos, tá? Então, o Corão é o livro do ensinamento dos muçulmanos, dos islâmicos, tá? E ele tem alguns pilares, que é crer num único Deus, que é Alá, rezar 5 dias por, né, 5 vezes por dia, sempre voltado para Meca, tá? Dar esmola e ser generosos aos pobres, jejuar durante o mês do Ramadã e ir a Meca uma vez na vida. Então, esses são os pilares da religião muçulmana. Tem também a ideia dos templos mesquitas, que são templos, lugares onde os muçulmanos se unem para orar, geralmente nas sextas-feiras. Não se pode existir uma representação, tá, de imagem, estátua, qualquer coisa desse tipo de Alá, tá? Não se representa Alá, não se pode adorar uma imagem, tem que se adorar, né, a santidade, não de uma forma palpável, tá? Então é proibido qualquer representação de Alá. E lá no livro de vocês também tinha que nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe. Então, não é só porque você mora na Arábia ou nos territórios ali na região dos árabes que você é islâmico. Teve muita gente que continuou com as religiões politeístas deles lá, não acreditando no que Maomé pregava, tá? E assim que como nem todo o islâmico é árabe, porque a gente vai ver agora em seguida que a religião islâmica ela se difundiu por vários lugares do mundo e até hoje ela cresce. Então tem muito árabe que é africano, muito islâmico que é africano, muito islâmico que é europeu, tá? Muito islâmico que ocupa outras regiões do mundo e que segue a religião islâmica, tá? Continuando.
Então, os árabes se uniram, se tornaram uma civilização e buscaram então uma expansão. O que levou a essa expansão? A unificação, obviamente, a escassez de terras férteis, porque eles viviam em desertos, né? Vocês podem ver as imagens que aparecem na TV da região ali da área da árabe, o quanto é desértico, árido, então não tinha uma produção muito grande, tá? E a propagação da fé, tá bom? Então eles conquistaram vários territórios na Ásia e chegaram à Europa e à África. Então eles converteram muitos povos, principalmente africanos, e chegaram até a criar uma escola em Mali, né, no Império do Mali, para difundir essa fé, para difundir essa religião. E na Europa eles já encontraram uma certa resistência, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Houve uma troca cultural muito grande, tá? Então os árabes influenciaram a criação do conhecimento em todas as religiões que eles de alguma forma, todas as regiões que de alguma forma eles chegaram. Então sempre houve uma grande troca cultural e uma grande valorização dos conhecimentos árabes, tá? Então a civilização árabe, de certa forma, ela contribuiu para muita coisa importante de uma forma geral na nossa cultura, na cultura de várias civilizações do mundo, tá? Então essa foi a aulinha, tem 2 partes, eu vou divulgar para vocês, vou mandar para vocês. Espero que tenham entendido, anotem as dúvidas, tá? Na nossa aulinha online eu respondo para vocês, tá bom? Beijo, até a próxima!